E aí, está ligado nas principais características da unificação nacional italiana? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai aí de aula, hein? Mas antes de continuar, é claro, se você ainda não deu like no vídeo, já dá um like aí no vídeo já, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho e, é claro, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Hoje a gente vai analisar aí um dos assuntos muito importantes quando a gente estuda a Europa no século XIX, que é a unificação nacional da Itália. Lembra também a unificação nacional da Alemanha, aí, que é um assunto que a gente vai puxar em outro vídeo, mas que são assuntos então recorrentes. Por sinal, ficar esperto aí de que esses assuntos como unificação nacional da Itália e da Alemanha, com também assuntos posteriores que você estuda aí, imperialismo, neocolonialismo do século XIX e até também a Primeira Guerra Mundial, tem tudo a ver. Por sinal, é bom ficar esperto mais ou menos nessa sequência aí de eventos, o fato aí de que a Itália e a Alemanha vão sair atrasadas devido à unificação nacional nas suas regiões, vão sair atrasadas para o processo lá de imperialismo, neocolonialismo do século XIX. E, consequentemente, vão ficar com áreas não tão interessantes, tão relevantes lá na exploração da partilha afroasiática, o que também vai levar essas nações a se envolverem no processo de Primeira Guerra Mundial. Então tem muito a ver aí essa sequência de assuntos, de novo, unificação nacional da Itália e da Alemanha, imperialismo, neocolonialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o assunto aqui para nós tem a ver também com as lutas nacionalistas que vão surgir após a derrota do Napoleão Bonaparte em 1815 e mais ainda após a realização do chamado Congresso de Viena. Lembre que o Congresso de Viena é aquela reunião, então, de países absolutistas que venceram Napoleão. É o caso lá de se falar de que o Congresso de Viena foi realizado pelos quatro grandes, que são os países aí vencedores do Napoleão, o caso da Inglaterra, a Prússia, que por sinal vai ser a futura Alemanha, a Rússia e a Áustria. Esses quatro grandes, então, que também contou no Congresso de Viena a participação da França, do Luís XVIII, você tem então de que esses quatro grandes repartiram entre si os domínios territoriais que o Napoleão tinha desenvolvido. Por sinal, o Congresso de Viena ele vai redefinir a geopolítica da Europa. Lembra também o Congresso de Viena aparece associado lá, uma de suas conclusões, com o chamado princípio de legitimidade, de que todas as fronteiras e casas dinásticas, famílias reais que estavam no poder antes do Napoleão conquistar, então, todo o seu império, eram legítimas, eram, no caso, existentes e deveriam voltar a ser obedecidas, aí, aceitas como legítimas. Então é importante associar esse momento da derrota do Napoleão Bonaparte com a também chamada restauração europeia a partir dos interesses aí desses países que saíram vencedores sob o Napoleão. Só que, ao mesmo tempo, muitas dessas áreas aí, que eram dominadas pelo Napoleão até então, vão passar para o domínio austríaco, o que também vai gerar reação nesses territórios, como na nossa futura Itália, aí, como na nossa futura Alemanha também, que até então não eram nações. Até se for lembrar, a gente puxa um assunto lá do final da Idade Média, que é aquela formação de monarquias nacionais, formação do Estado Nacional Moderno, que nem a Itália e nem a Alemanha surgiram como nações nesse momento. Coisa que já tinha acontecido lá desde a final da Idade Média, como no caso Portugal, Espanha, França, Inglaterra, por exemplo. A Itália e a Alemanha não, elas só vão surgir como nações no final, aí, meados para o final do século XIX. Muito importante também que esses processos de unificações nacionais, tanto na Itália quanto na Alemanha, têm a ver a liderança aí com as regiões ou estados, reinos que eram mais autônomos e industrializados, mais autônomos em relação a essa influência externa, principalmente austríaca, e mais industrializados, que é outra coisa também importante a gente associar ao contexto lá da Segunda Revolução Industrial, desses territórios mais autônomos e industrializados, querendo, é claro, garantir para os seus produtos industrializados um mercado ali consumidor nacional, digamos assim. Por isso, a unificação da Itália e a unificação da Alemanha tem algumas similaridades, como nós veremos numa outra aula. Também na unificação da Alemanha, a liderança vem da região mais autônoma e industrializada, que no caso lá é a Prússia, o reino da Prússia, como a gente vai falar depois.
No caso aqui, então, até o século XIX, não existia a Itália propriamente dita, por isso que a gente pode falar de uma Itália entre aspas. Só é bom lembrar, é claro, uma Itália, né? Porque italiano tem que falar fazendo assim, se você não fizer assim, não é italiano. Se você falar pizza, né, não é nada. Agora se falar pizza, aí sim é italiano, correto? Mas a Itália, assim como a Alemanha, na verdade era uma colcha de retalhos, vários reinos aí ou vários territórios, um pouquinho mais autônomo, como a gente vai ver, mas grande parte de territórios dominados por outra, né, nação, no caso da Áustria, ou ligado também a dinastias estrangeiras. Lembrando então que a Itália ela era dividida, nós temos um mapa depois na sequência, em territórios como o reino sardo-piemontês. Também pode aparecer o reino de Sardenha e Piemonte, que era o território mais autônomo e mais industrializado. Nem precisaria falar se você está ligado aí de que vai ser esse, então, o reino que vai liderar a unificação nacional italiana, correto? Porque a liderança vem das regiões mais autônomas e também industrializado. Você tem um outro território também aí que é o chamado Reino da Lombardia e Veneza, ou Reino Lombardo-Veneziano, associado aí a diretamente o controle austríaco. Por isso eu coloquei como Áustria lá, porque era administrado pela Áustria. E também aí territórios como os chamados ducados de Parma, Módena e Toscana. No caso, lembrando, ducados são regiões aí controladas por um nobre com o título de duque. No caso, esse duque, né, ou esses duques submissos à Áustria aí. E de novo, se lembrar, nossa, professor, parece tudo aí nome de pizza? Parma, Módena, Toscana. Vou pedir uma meia toscana, uma meia... Né? Então fica esperto aí que sim, tem a ver com pizza, porque a gente está falando da Itália. Mas continuando. Não só esses territórios, como também a Itália era composta também, né, entre aspas, aí a Itália, pelos chamados estados pontifícios. Se você lembra que são os estados controlados pelo Papa, até historicamente associado àquele território lá de Patrimônio de São Pedro, né, que foi doado então ao Papa lá na época lá do século, né, 8 para 9 lá, pelo Pepino Breve, né, rei Franco, a igreja, que é o chamado Patrimônio então de São Pedro, que posteriormente viram os estados do Papa. Lembrando também pontifício, né, ou pontífice, sumo pontífice, está relacionado então ao supremo líder da religião, no caso da religião católica, do Papa. É que nem se falar da Pontífice Universidade Católica, é a universidade da Igreja Católica ou Universidade do Papa. E um outro território mais ao sul, que é o chamado Reino das Duas Sicílias, ligado aí à dinastia Bourbon. Se você lembra, a dinastia Bourbon aí, ela é associada à França. No caso especificamente, lá o próprio Luís XVIII estava no poder. Então era um reino controlado por familiares da França, digamos, dos reis franceses lá. No nosso caso aqui, é importante então a gente associar esse território que era composto por vários territórios. Então, se você está vendo aí, né, em azulzinho, o reino de Sardenha, lá em verdinho, o reino de... Deixa eu ver onde eu chego aqui. Cadê? Aqui quase, hein? Mas aqui em verdinho, então, o reino Lombardo, Veneto. Aí os ducados de Parma, Módena, tem lá a Toscana também aqui do lado, ó, Toscana, Firenze. Aí, ó, Stato Pontifício, que é o Estados Pontifícios, né? Aqui mais para baixo, então, a minha mão vai sumir, mas lá em laranjinha, o Regno delas Duas Sicília. Então, esses territórios, reino de Sardenha e Piemonte, o reino de Lombardia e Veneza, os ducados de Parma, Módena e Toscana, os estados pontifícios, mais lá em roxo, e em laranja aí o reino das Duas Sicílias. Então isso era a Itália nesse momento aí, correto? Lembrando que esses territórios então vão ser unificados a partir da liderança do rei Vítor Emanuel II e do conde Cavour, ou, né, do caso aí do reino sardo-piemontês, né, que então, de novo, o território mais autônomo e industrializado, eles vão liderar a unificação. Lembrando aí que você tem então o Vítor Emanuel, né, que é esse rei com essa bela barba aí, com esse belo bigodão, parece que comeu não uma andorinha, mas um castor e deixou o rabo para fora. E também aí o conde Cavour, lembrando que o conde Cavour vai estar ligado também ao discurso nacionalista, é chamado aí como, né, primeiro-ministro pelo rei Vítor Emanuel. Lembrando que nós temos então aí
essa unificação também sendo feita com o apoio da burguesia e de proprietários rurais. Essa burguesia, no caso, interessada aí também em desenvolver a indústria, né, desse território, não só do Reino Sardo Piemontês, mas o abastecimento também para esses outros territórios aí. Então, lembrando aquela ideia de aumentar o mercado consumidor também. E os proprietários rurais que tinham interesse, é claro, não só em garantir o domínio sobre suas terras, mas até, se fosse o caso, garantir esses territórios, né, que até então não tinham uma unificação, uma liderança apenas, e é claro, com isso, possivelmente ao conquistar esses territórios, eles também aumentarem os seus territórios, aí, o seu domínio territorial. Nós temos também aí, é claro, uma situação de combates que vai marcar esse processo, como no processo também da unificação nacional alemã e até, por sinal, processos que caminham juntos, né, acontecem ao mesmo tempo. Inicialmente, aí, o rei Vítor Emanuel e o Conde Cavour vão se aproximar da França e vão acabar aí se envolvendo em combates com a Áustria, numa guerra contra a Áustria, mais ou menos em 1859. Lá nós temos que a Áustria vai acabar sendo derrotada, apesar da própria França depois retirar o apoio aí, né, dessas lutas nacionalistas aí dos italianos, né, mas você tem então de que com o apoio da França, eles italianos, né, o do Reino Sardo Piemontês, conseguem vencer a Áustria. A Áustria, que vai ceder então nesse momento a região da Lombardia e os ducados de Parma, Módena e Toscana. E um pouquinho depois você tem a participação aí do Giuseppe Garibaldi, os seus 1000 camisas vermelhas, obtendo aí a libertação do território lá do sul, chamado de Duas Sicílias, o Reino das Duas Sicílias. Lembrando aí que o nosso, né, amigo Giuseppe Garibaldi, ele e também como a mulher dele, que é, no caso, se você lembra, a Anitta, prepara agora que é hora, o show das poderosas. Não é essa Anitta, é a Anitta, né, Larissa? É a Anitta Garibaldi, né? Lembrando que os dois aí, Anitta e Giuseppe, ficaram conhecidos como herói de dois mundos, né? Os heróis de dois mundos. Isso porque tanto Giuseppe Garibaldi, voltando lá, quanto a Anitta participaram não só da Revolução Farroupilha, uma rebelião regencial aqui no Brasil, mas posteriormente participaram da unificação nacional da Itália. Por isso, heróis de dois mundos, do mundo brasileiro e do mundo aí italiano. Só é bom lembrar que o Giuseppe Garibaldi ele era um republicano, participou também da Revolução Farroupilha, que tinha um certo caráter republicano aqui, o que o acabou afastando do movimento da unificação nacional italiana, que por sinal você lembra, estava sendo liderada por um rei, né? Então você ter a participação aí de um republicano talvez não era muito interessante para esse rei. O que você tem também aí relevante para nós é que em 1861, então, o rei Vítor Emanuel II, ele é proclamado rei dessa Itália, só que é bom lembrar, de novo, o norte estava já unificado, o sul também, mas o, né, centro ali do país ainda não estava unificado, faltando regiões como Veneza, como também lá os próprios estados pontifícios. Por isso, então, é bom lembrar uma concomitância, né, fatos que acontecem ao mesmo tempo, como no processo da unificação nacional alemã. Até é bom lembrar que Veneza, a região lá de Veneza, é incorporada em 1866, no que vai ser a Segunda Guerra de Unificação Nacional Alemã. São 3 guerras lá, você tem lá a Guerra dos Ducados, que é a guerra então, né, dos prussianos aliando-se aos austríacos contra a Dinamarca, a Guerra das 7 Semanas, ou a Guerra Austro-Prussiana, que é essa aqui em 1866, e a última Guerra de Unificação Nacional Alemã, que é a Guerra Franco-Prussiana, aí contra a Prússia. Mas então de que? A Itália aí vai se unir à Prússia e eles vão conseguir então vencer a Áustria e com isso a região de Veneza é incorporada ao território italiano. Por isso, então, faltava só justamente a região dos estados pontifícios para essa Itália surgir no final das contas. E aí que nós temos Roma, a região de Roma, acaba sendo anexada no ano de 1870, que também tem a ver com o processo de unificação nacional alemã. Isso por quê?
Roma era um território, como os estados pontifícios, era um território que recebia o apoio das tropas de Napoleão III. Só que, lá, imperador da França, nesse momento, sobrinho do Napoleão, que subiu ao poder depois, de uma eleição a presidente, mas ele acabou dando um golpe, fechando lá a Assembleia, realizando plebiscitos como o tio e virou imperador. O Napoleão III, ele dava apoio para o Papa, ele, mantinha umas tropas lá na região de Roma para apoiar os estados pontifícios sob o controle do Papa. Só que quando eclode a Guerra Franco-Prussiana, quando a Prússia ataca a França, você tem que o Napoleão III retira suas tropas então de Roma e vai se defender, vai defender o território francês, o que abre espaço então para Roma ser conquistada, acabar entrando então nesse processo da unificação nacional italiana, que é aí que nós temos. O Papa, quando então tem os estados pontifícios conquistados, ele não reconhece a criação do Estado italiano. Até vira e fala meio que, eu sou um refém aqui desse Estado italiano. E aí que, com isso, é bom lembrar que Papa é o Papa aí Pio XI, Não, Pio IX, na verdade. O Pio IX, então, o Papa Pio IX que falou, não gostei. Lembrando que o Papa Pio IX, ele também é associado aí ao contexto que a gente estuda lá na história do Brasil, que é sobre a questão religiosa, que é o Papa que vai estabelecer a bula Silabus, expulsando religiosos maçons. Mas o Papa Pio IX não reconhece então a criação do Estado italiano, o que vai surgir então com isso a chamada questão romana, que é o fato, então, de que o Papa não reconhece o Estado italiano, se fala meio como refém do Estado italiano. É essa situação que mantém no ar um certo aí, problema entre a Igreja e o Estado italiano. Por sinal, é bom lembrar que a questão romana só vai ser resolvida mesmo em 1929 com a assinatura lá do Tratado de Latrão. Por sinal, aí com o Pio XI, que eu tinha errado anteriormente, o Pio XI vai assinar o Tratado de Latrão justamente com quem? Com Benitinho, bebê, Benito Mussolini, então já no poder lá fascista, vai assinar então o Tratado de Latrão. Lembrando que o Tratado de Latrão resolve a questão romana. O Papa reconhece o Estado italiano, por quê? Porque no Tratado de Latrão é criado o Estado do Vaticano. Então notem que a Igreja Católica ela tem um Estado para si, um país para chamar de seu. Então é bom lembrar, então, com isso a gente deu essa sapeada aí, essa olhada pela unificação nacional italiana e no outro vídeo a gente faz sobre a unificação nacional alemã. É isso aí, espero que você tenha gostado da aula de hoje e é claro, se você ainda não deu like no vídeo, dá o like aí no vídeo, dá um like, assim. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além também de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, valeu, até a próxima aula então com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu, tchau, tchau.